Os anos, como eu tinha pedido para vocês, né, fazer a leitura na nossa última aula das páginas aí, da página 1 até a página 8. Aqui na página 7 especificamente, fala do incidente que vai levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Ele era o herdeiro do trono da Áustria e ele, numa visita à cidade de Sarajevo, ele vai acabar sendo assassinado, vai tomar um tiro, tá? De um revolucionário chamado Gavrilo Princip. O Gavrilo estava ligado ao governo da Sérvia e a Sérvia, por sua vez, estava ligada à Rússia. Então veja como era um telefone sem fio as relações dos países da Europa nesse período. Lembrando, vamos voltar lá na nossa página 6. Os países que faziam parte da Tríplice Aliança. O Império Russo, a Inglaterra, a França. Eram os três principais. Da Tríplice Entente, tá? Os três principais da Tríplice Entente eram o Império Russo, a Inglaterra e a França. Além disso, existiam outros países, entre eles, esse pequenininho aqui em amarelo, tá? A Sérvia. Como o Gavrilo Princip estava ligado ao governo da Sérvia, o Império Austro-Húngaro resolveu que ele iria punir a Sérvia. E os russos falaram assim, ó, vocês não podem punir a Sérvia é minha amiga. E aí eles começaram a se encarar. E aí a Alemanha, que era aliada da Áustria, falou assim, ô Rússia, não mexe com a Áustria não. Tá dando para entender? Uma coisa foi puxando a outra, como se fosse um cabo de guerra, vai? Que é aquela brincadeira em que várias pessoas tentam puxar a corda para o seu próprio lado e derrubar os demais. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. O esquema de alianças da Europa, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, nada mais eram do que um cabo de guerra, tá? Que acabou, de fato, culminando na Primeira Guerra Mundial. Tá? Só para revisar aí o conteúdo que eu pedi que vocês lessem. Agora vamos para o tema da nossa aula de hoje, página 9, tá? A guerra propriamente dita. A guerra, ela vai ser dividida, no material apostolado de vocês está em duas fases, eu dividi em três para ficar mais fácil, tá? Entre guerra de movimento, a guerra de trincheiras e, por último, a entrada dos Estados Unidos na guerra, tá? A guerra de movimento ela vai se dar com o embate de milhões de soldados, principalmente nos campos de batalha da França, tá? Vocês têm que ter em mente que a Primeira Guerra Mundial vai ser uma guerra marcada por inovações tecnológicas. Isso é, os canhões vão ser muito mais desenvolvidos do que eram, por exemplo, nas guerras napoleônicas. Vamos dar um exemplo prático disso daí. Um canhão na época de Napoleão demorava mais ou menos 1 minuto para dar um tiro. Na Primeira Guerra Mundial, em 1 minuto, ele dava 6 a 8 tiros. Então a quantidade de tiros era muito maior, tá? Então a capacidade das tropas se destruírem, se matarem, né, no português claro, era muito maior, muito maior. Na Primeira Guerra Mundial também houve a utilização em massa das metralhadoras, tá? Até então, o fogo ele era utilizado basicamente através de fuzis, um tiro por vez, tá? A partir da Primeira Guerra Mundial há o advento das armas automáticas, como as metralhadoras, as pistolas. Mais inovações tecnológicas da Primeira Guerra Mundial, o uso maciço das ferrovias. Os alemães principalmente vão fazer uso de armas conhecidas como canhões ferroviários. Isso é, eles montavam enormes canhões de 42 centímetros, conhecidos como Big Bertha. Olha que nome legal, Grande Bertha. Tá? E montavam eles sobre trens para bombardear determinadas fortalezas. Além disso, vai ser a primeira guerra onde vai se fazer uso de aviões, tá? E de gases. Em que sentido vão agir esses gases?
vão ser gases que vão asfixiar os soldados, tá? Eles vão colocar uma quantidade de gás dentro da bala do canhão, tá? De uma forma bem genérica. E esses gases eles vão se espalhar pelo campo de batalha. Isso vai gerar um número de mortes e baixas enorme. Evidentemente que conforme o tempo foi passando, esses exércitos eles não conseguiam substituir as baixas que eles estavam sofrendo. E eles passaram a utilizar de meios para diminuir o número de soldados mortos durante as batalhas, porque eles não estavam dando conta de se recuperar. A partir daí, ambos os lados, tanto a Tríplice Aliança quanto a Tríplice Entente, vão recorrer ao segundo momento do estudo da nossa guerra, que é a guerra de trincheiras, tá? Eu vou mostrar algumas fotos de trincheiras aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está tratando. Aqui, ó, nós temos o exemplo de um soldado britânico, tá? Numa trincheira. Pode ver que nada mais é do que um buraco de terra em forma de V, onde o soldado se esconde, tá? Dos tiros, tá? E tenta aí atacar se alguém tentar tomar a sua trincheira. Tem vários exemplos de trincheiras aqui, ó. Um outro exemplo, essa aqui são trincheiras fabricadas, tá? Em vez de eles cavarem no território, eles utilizam madeiras para fazer um zigue-zague, como se fosse um muro de arrimo. Aqui mais um exemplo de soldados britânicos numa trincheira adaptada ao longo de uma estrada. Aqui, ó, esse é um exemplo bem legal para vocês verem. Conforme foi passando o tempo, as trincheiras elas foram ficando cada vez mais elaboradas, até chegar a um determinado ponto em que elas praticamente viraram não só uma espécie de fortaleza, como eram os castelos medievais, por exemplo, tá? Como uma moradia dos soldados. Aqui você tem, além da trincheira, uma tenda, tá? Tinha espaços de recreação onde os soldados jogavam cartas e assim por diante, tá? Vários exemplos. Se vocês digitarem no Google imagens, trincheiras, Primeira Guerra Mundial, vai aparecer centenas, milhares de fotos diferentes. Vamos voltar para nossa aula, aqui para nossa apostila. Tá. A Guerra de Trincheiras ela vai aí durar praticamente de 1915 até finalzinho de 1917, comecinho de 1918. Esse tipo de guerra ficou conhecido como guerra em câmera lenta. Para atacar uma trincheira era preciso que os exércitos bombardeassem as posições com canhões e etc. por vários dias seguidos. Isso fazia com que os inimigos percebessem onde o ataque ia se dar, entendeu? Então não havia surpresa na guerra. A guerra ela era tratada justamente como se fosse um empurra-empurra, vamos colocar dessa forma. Um exército bombardeava um lugar, aí o outro exército levava os seus canhões para aquele lugar onde estava sendo bombardeado para se defender, e assim por diante, tá? Isso vai fazer com que a situação dos dois lados acabe por se deteriorar. A situação dentro das sociedades, tanto alemã quanto francesa, russa. Isso é muito importante porque nós vamos tratar da Revolução Russa no próximo capítulo, tá? Ela vai se deteriorar rapidamente. Qual que vai ser o fator determinante para a vitória da Tríplice Entente ou dos aliados, que vão ser nomenclaturados a partir daí? A entrada dos Estados Unidos em 1917, no finalzinho do ano de 17. Os Estados Unidos vão alegar que teve um navio afundado por um submarino alemão. Olha aí, o submarino também foi uma novidade na Primeira Guerra Mundial. Os alemães fizeram um amplo uso deles. Os Estados Unidos vão alegar que tiveram um navio afundado por um submarino alemão. Isso vai fazer com que eles entrem na guerra ao lado da Inglaterra, da França, da Rússia, tá? Como os exércitos europeus eles já estavam muito cansados por 4 anos de guerra, suas sociedades elas já estavam entrando em colapso, a entrada dos Estados Unidos vai ter um fator preponderante, primordial. Os Estados Unidos eles não só vão conseguir produzir uma quantidade gigantesca de equipamentos militares para reforçar os exércitos da Tríplice Entente ou dos aliados, tá?
Como? Vão fornecer tropas que estavam descansadas, o território dos Estados Unidos não foi atacado pela guerra, né? Não foi envolvido no conflito, e recursos, dinheiro, que era o que já estava faltando na maioria dos países europeus, tá? Então, o fator determinante, a grande virada que acontece durante a Primeira Guerra Mundial é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nós podemos apontar que a Alemanha levava uma leve vantagem até a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por exemplo, a Alemanha estava combatendo simultaneamente todos os países aliados ao mesmo tempo. Ela lutava com França e Inglaterra no Ocidente, lutava com o Império Russo no Oriente, ajudava o Império Austro-Húngaro na sua guerra nos Balcãs. Aí você vai falar, professor, na aula passada você falou sobre a Itália, né? Que a Itália fazia parte aí da Tríplice Aliança. Por que você não citou a Itália? O que vai acontecer? Quando a guerra eclode em 1914, a Itália ela vai declarar para os seus aliados, Áustria e Hungria, que ela não estava preparada para a guerra, que ela precisava de mais um tempinho para se preparar, certo? Os italianos eles vão ser aí mandrakes nesse quesito. Porque eles vão estar esperando para ver quem vai levar melhor na guerra, para entrar do lado vencedor. Conforme eles vão percebendo que a posição da Alemanha e da Áustria está se desgastando, eles começam a receber propostas da Tríplice Entente, principalmente da Inglaterra. Propostas em que sentido? A Inglaterra começa a convencer os italianos que a Itália vai ganhar muito se entrar do lado deles e não do lado da Alemanha. O que esses países vão prometer à Itália? Eles vão prometer territórios, eles vão prometer dinheiro, eles vão prometer uma série de colônias na África e assim por diante. Então a Itália ela vai mudar de lado. Ela que fazia parte da Tríplice Aliança, e era tríplice porque ela era o terceiro elemento, ela vai entrar ao lado dos aliados, junto com a Entente. Tá? Então a Itália vai virar a casaca na Primeira Guerra Mundial. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque quando nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial, uma das plataformas de governo do Mussolini e do fascismo italiano vai ser justamente a forma com que a Itália foi tratada na Primeira Guerra. O Mussolini vai dizer o seguinte, a França e a Inglaterra nos prometeram dinheiro, nos prometeram territórios, e eles não cumpriram nada disso. A Itália ela vai se sentir traída. E a Itália na Segunda Guerra, grava bem, na Segunda Guerra, ela vai entrar na guerra junto com a Alemanha. Na primeira ela era aliada da Alemanha, mas virou a casaca. Tá? Bom, isto posto, esse é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Da página 9 até a página 11. O que eu quero que vocês façam ao longo dessa semana? Prestem bem atenção para não ficar fazendo perguntas que eu já respondi. Eu não me incomodo de responder questionamentos. Me incomodo de responder coisas que estão no vídeo. Então assista o vídeo até o final. Eu quero que vocês respondam os exercícios da página 8 da apostila de vocês. São essas duas questões de múltipla escolha, tá? Que foram explicadas na aula passada e nessa. E quero que vocês respondam as atividades da página 11. 11 são esses exercícios aqui. O exercício 3, a questão A, B, C e a questão 4. Todas elas aí da página 11 são questões dissertativas. Isso é, vocês vão ter que escrever. Vocês vão ler o trecho, vão fazer uma comparação com o que vocês aprenderam na nossa aula de hoje e vão responder as questões. Certo? Então, agora eu vou fazer um pequeno corte e vou passar para um resumo rápido da nossa aula que eu fiz lá na nossa escola, tá bom? Então, pessoal, para resumir a nossa matéria da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai acontecer entre os anos de 1914 até os anos de 1918. 4 anos de guerra. Certo? Ela vai ser travada entre dois grupos de países. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente.
A Tríplice Aliança ela vai ser inicialmente formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e Império Turco-Otomano. A Tríplice Entente inicialmente vai ser formada por Inglaterra, França e Império Russo. No ano de 1915, o que vai acontecer? A Inglaterra vai mandar uma quantidade substancial de ouro para convencer a Itália a mudar de lado. Então a Itália vai sair da Tríplice Aliança e vai entrar na Tríplice Entente. A Itália vai rapidamente se aliar a esse grupo de países, tá? Então a Itália ela vai sair da Tríplice Aliança e vai passar para a Tríplice Entente. As fases da guerra. Nós vamos dividir a guerra em 3 fases principais, tá? A primeira fase da guerra vai se dar no início, né, das operações, no ano de 1914. É o período conhecido como Guerra de Movimentos. Os exércitos eles vão movimentar grandes massas de soldados, milhares, centenas de milhares, até milhões de soldados. E eles vão se confrontar diretamente. Nessa época vai ficar claro que o número de baixas, isso é, de mortos, vai ser insustentável. Os exércitos eles não vão conseguir substituir os soldados na velocidade com que eles são mortos. Então eles vão passar uma nova estratégia. Eles vão se utilizar das trincheiras. Eu vou mandar um material extra para vocês falando sobre as trincheiras, mas as trincheiras nada mais são do que uma série de buracos, tá? Onde o soldadinho se escondia até a cabeça para poder atirar no inimigo que estava avançando, certo? Então a guerra de trincheiras, esse período aqui, vai durar dos anos de 1915 até o ano de 1917, praticamente 3 anos aí de conflito. O que vai mudar? O que vai fazer com que a guerra saia da estagnação, desse momento de empate, que nem um lado nem o outro conseguia avançar? A entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá? Os Estados Unidos vão entrar junto à Tríplice Entente. A entrada dos Estados Unidos vai fazer com que uma quantidade enorme de homens, equipamentos e dinheiro passem a fluir às potências da Entente. Isso vai fazer com que a Tríplice Aliança caia sistematicamente. Isso é, o Império Turco vai ser eliminado, o Império Austro-Húngaro vai ser eliminado e, por último, a Alemanha vai ser derrotada. O fim da Primeira Guerra Mundial vai levar ao assunto da nossa próxima aula, que nada mais é do que a paz do Tratado de Versalhes. Por que esse nome, professor? Porque foi assinado no Palácio de Versalhes, na França. O que o Tratado de Versalhes vai fazer? Ele vai punir as nações derrotadas. Então a paz de Versalhes vai punir os derrotados. Quem vão ser os derrotados? As potências ali da Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria e Hungria, e Império Otomano. O que vai acontecer com a Alemanha? A Alemanha vai perder territórios. Alemanha menos territórios. O que vai acontecer com a Áustria e Hungria? O Império Austro-Húngaro vai acabar. Vão virar 2 países: a Áustria e a Hungria. O Império vai ser dissolvido em 2 repúblicas. E o que vai acontecer com o Império Turco-Otomano? Ele vai ser dividido. Daí vão se criar vários dos países que nós temos hoje no mapa. Por exemplo, a Síria, Israel, a Palestina, que é uma questão ainda em litígio, a gente vai ver mais para frente, tá? Então a dissolução do Império Turco e a dissolução do Império Austríaco vai gerar uma série de novos países, que é o que nós vamos estudar na próxima aula, quando nós vamos ver a fundo o Tratado de Versalhes. Deu para entender? Então, um resuminho feito. Boa semana para vocês e bom